O governo eleito estuda usar o lema União e Reconstrução. A equipe de comunicação de Lula avalia usar um design que mistura diferentes cores, além das tradicionais cores da bandeira nacional, verde, amarelo e azul. O preto e o vermelho também podem compor o selo do futuro governo. Segundo a apuração do analista da CNN, Gustavo Uribe, dirigentes petistas afirmam que o slogan busca passar a ideia de união depois da disputa presidencial radicalizada. E a reconstrução seria para passar a ideia de que a nova gestão quer reconstruir os índices econômicos e sociais. Os slogans são comuns a cada mandato de governo. Para relembrar, o slogan de Jair Bolsonaro é Pátria Amada Brasil. Vamos ao debate. Eu começo por você, Hélio, enquanto o Boris Casoy não aparece aqui na nossa tela, mas esse slogan União e Reconstrução, você acredita que o comportamento e as declarações do Lula e dos petistas nesse momento sinalizam uma verdadeira vontade de união? Nem união, nem reconstrução. Eu acho que é o contrário, é desunião e destruição, na minha opinião. Desunião porque a polarização está sendo intensificada. A questão da frente ampla está tentando ser montada, etc., mas existe um clima de combater o Bolsonaro, o que foi construído durante o governo Bolsonaro, da gestão Guedes, etc. Quanto à destruição e não reconstrução, revisão das privatizações, mudar a marco do saneamento, que é importantíssimo para o Brasil, falar que vai rever uma série de avanços que a gente teve de reformas e reformas micro e macro que a gente teve no Brasil. Então, eu suspeito, Felipe, que isso aí, esse slogan aí, não está coerente com o discurso que a gente está vendo do governo eleito. Obrigado, Hélio. Boris, a gente, como jornalista, tem sempre que fazer aquele contraste entre a retórica e a prática. Nesse caso, como é que você avalia esse slogan, União e Reconstrução? Os petistas estão prometendo isso, estão indicando com as suas práticas também que estão indo por esse caminho? Olha, o papel aceita tudo. Você tem aí slogans absurdos no mundo todo. Alguns publicitários se reúnem e fazem escavações tentando copiar os outros e tal. Eu tenho uma sugestão que servirá, que veste exatamente tudo que o PT tem mostrado até agora, tudo que os principais líderes petistas têm colocado de público até esse instante. É uma volta ao passado. PT, uma volta ao passado. Esse deveria ser o slogan. Obrigado, Boris. Maristela e Eduardo, eu vou agora pedir para vocês, para a gente tentar detalhar. Quer dizer, o que será que foi ruim no governo Bolsonaro, que essa equipe nomeada pelo Lula pode fazer melhor? E o que será que foi bom que aconteceu no Brasil nos últimos anos, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Michel Temer, esses que vieram depois dos governos do PT e que as propostas petistas mostram uma eventual desconstrução? Eduardo. Vamos lá. Bom, em relação ao tema União e Reconstrução, né? O reconstrução me parece muito claro que é uma licença para não ser criticado. Quando você fala em reconstrução, parece, olha, me dá um tempo aqui, eu preciso de uma quarentena gigante para fazer o que eu quiser para reconstruir o país. Então, você coloca esse tema na cabeça da população, vai falar, bom, estava tudo destruído, o que eu vou fazer agora, eu estou começando do zero, né? E a União, quando o ex-presidente Lula foi eleito, ele fez um primeiro discurso falando em governar para todos. Estou muito curioso para saber como é que vai ser o discurso dele no dia da posse. Lembrando que o Bolsonaro, quando tomou posse, ele fez questão de dar um recado para os seguidores dele. O discurso dele foi na linha de a minha bandeira jamais será vermelha, um discurso que ele adotou ao longo dos 4 anos. Curioso para saber como que o Lula vai discursar, principalmente no parlatório, né, diante de uma esplanada ali, que vai, a Praça dos Três Poderes, que vai estar lotada, qual que vai ser o discurso dele em relação à União, se vai ser de fato da União. Agora, em relação ao que esse governo vai ter que reconstruir de fato, né, não só no slogan, mas de fato, me parece mais a questão da educação e a área social. Eu acho que são 2 temas ali relevantes
que foram meio que deixados de lado, né, na gestão Bolsonaro, e vão ter que ser reconstruídos de fato agora. Me parece uma prioridade já pensando em 2026 como propaganda mesmo. Maristela, o Hélio citou ali reformas, a gente teve reforma trabalhista no governo Michel Temer, que é sempre alvejada ali por petistas, falavam em revogação, depois passaram a falar em revisão, tem a questão do imposto sindical, que volta e meia também aparece aí no debate, não para a volta completa, mas para um outro tipo de modulação. A reforma da Previdência, que estava engatilhada ali no governo Michel Temer e foi aprovada no início do governo Bolsonaro. Ele citou a questão das privatizações. Por outro lado, você tem muitas críticas às áreas de saúde, de educação, de meio ambiente no governo Bolsonaro. Quer dizer, o que é de fato destruição e reconstrução, desunião e união no meio disso tudo? É muito difícil falar em união quando você começa apontando que você vem como uma espécie de salvador da pátria para nos salvar a todos, porque nós estávamos mergulhados no caos. Então, não é assim que se começa. Eu imagino que se deva começar mais docemente, né? Construindo pontes e não queimando as pontes ou queimando as caravelas que lá estão nos portos. Então, isso me parece uma decepção com esse governo que começa. Mesmo quem votou no Lula porque não tinha outra opção ou porque não queria votar no Bolsonaro, ele votou no Lula e votou na expectativa de um Lula governo número 3. Quer dizer, ele votou esperando coisas novas. É uma era nova, é um tempo novo, o povo brasileiro, na sua maioria, não ampla, mas uma pequena maioria, né? Porque quase que encostaram ali no número de votos, mas digamos que essa pequena maioria votou em busca de um novo Brasil. E o que nós estamos vendo é um Brasil requentado, porque o Lula talvez seja cedo para fazer o comentário que eu vou fazer, mas eu acho que o comentário do Boris me autoriza. Ele está sendo decepcionante nesse início, porque ele vem para o baile, para um novo baile, com uma nova orquestra, num novo clube, com o terno velho, com as mesmas pessoas, né? Então, a gente via lá as mesmas pessoas até que nos deixaram constrangidas durante a Operação Lava Jato, quer dizer, pessoas do antigo PT, do antigo Brasil que nós não queremos mais. Então, ele está perdendo a oportunidade de vir e mostrar que ele realmente é um novo Lula. Com nova gente, com um novo programa, com pessoas de uma nova geração, com uma nova temática. Mas ele não, ele parece que não consegue se desmembrar dos tentáculos desse PT do passado, que nós não gostamos e que ainda tem contas a acertar com a justiça. Então, eu me autorizaria no comentário do Boris para dizer, faça alguma coisa rapidamente para mudar essa sensação, essa impressão que nós brasileiros estamos tendo. Então, não haverá união se você não, de fato, nos mostrar que é um novo governo. E não é possível também dizer que tudo que o governo anterior fez foi ruim, que só fez porcaria, que nos largou no caos, que a economia... Não, o presidente Bolsonaro enfrentou 2 anos de pandemia. Aí podemos discutir se ele conduziu bem, se ele conduziu mal, mas foram 4 anos diferenciados, atípicos. Então, houve coisas boas, como também houve coisas ruins, né? Mas, digamos que a plataforma do novo governo vai ser o quê? Como disse o Eduardo, educação, saúde, cultura, meio ambiente e todo o resto que circunda. Eu vou puxar para o meu lado das relações internacionais, que aí nós temos bastante a construir, porque o governo Bolsonaro foi um governo que descartou a palavra globalização e a outra expressão, integração, de toda a conversa internacional. Isso dificultou muito. Então, nós vamos ter, no plano internacional, que reconstruir pontes, que fazer novas embaixadas, que voltar a fazer contratos e acordos internacionais, olhar para a África, olhar para a Índia, né? Olhar para a China, olhar novamente para os Estados Unidos, para a União Europeia, para a América Latina, para o Mercosul. Então, há muito a se construir. Mas tudo isso pode ser construído sem revanchismo, sem críticas ao passado, mas sim elogios ao que vem pela frente no futuro. Então, para que seja, de fato, união e reconstrução,
é preciso esse bom senso, é preciso respeito com o passado e um comprometimento com o futuro, que é o que a gente espera. Né? Queria só fazer um... Obrigado. Posso O fazer Boris, na volta você fala, o Boris está com o dedo levantado. Boris, antes eu só queria fazer uma amarração aqui de tudo que vocês já falaram, porque a gente vê discurso populista, esse nós contra eles, dos dois lados. Os governos do PT, o Lula, já existia isso. Isso foi turbinado com a ascensão do Jair Bolsonaro. E agora, quando a gente vê esse lado mais reacionário, mais aloprado, vandalismo, bomba, etc., tudo isso é usado, evidentemente, pelo discurso petista para mostrar, olha, a alternativa a nós é isso aí. Quer dizer, são esses golpistas, etc. E aí há toda essa generalização, desprovida de nuances, etc. E essa busca daquilo que o Eduardo chamou de quarentena, talvez um salvo-conduto, não venham com vigilância para cima da gente, porque a gente está chegando aqui para organizar isso que foi destruído. Só que, claro, que a gente tem que analisar o que está acontecendo, mostrar o contraste entre a retórica e a prática e quais são os problemas antigos que eventualmente estejam voltando. Boris, como é que você avalia aí todas essas estratégias, na verdade, que estão em circulação nesse momento? Felipe, eu queria dizer que eu acho que nós temos que torcer para o governo do Lula dar certo. Porque se não der certo, nós todos vamos afundar juntos. Então, tem que dar certo, tem que levar o Brasil adiante. O Brasil tem um potencial enorme de desenvolvimento, tem uma costa imensa, tem terras livres ainda a serem exploradas, floresta, etc, etc. Quer dizer, agora, essa retórica que nós temos ouvido agora sobre união, salvar a democracia, mais de uma vez eu ouvi isso, salvar a democracia, ela não é verdadeira. Talvez até esse grupo petista pense isso. Ataques aos adversários estão acontecendo o tempo todo, do próprio Lula, pregar a união, chamando os outros de fascistas, quer dizer, uma coisa absolutamente anti-união, isso que está acontecendo. E nós temos um modelo do que o PT imagina fazer em termos de união, é a escolha dos principais ministros, que são todos ou quase todos petistas. O núcleo duro é petista, não tem união nem com os partidos que apoiaram o presidente Lula. O PT não mudou, na área internacional, vai ser idêntico. O PT tem vícios internacionais. Essa coisa, vamos abrir para todo mundo, é conversa mole para boi dormir. Conversa mole para boi dormir. É só olhar o que o PT diz, a visão que o PT tem de política internacional. E aí eu já ouvi uma coisa extraordinária. Realmente ele errou, mas ele mudou muito. Ele mudou muito, agora é outro. Conversa mole para boi dormir. Nós temos que cobrar que os programas prometidos, que são miríficos, maravilhosos, no papel, tenham de ser cumpridos. Eu acredito que na cultura vá prevalecer a questão ideológica, vá prevalecer a esquerda na cultura. Eu não vejo diferença nenhuma do que aconteceu antes. Talvez o roubo, talvez o furto seja menor, porque a vigilância vai ser extrema. Agora, não tenho esperança. Eu acho que só uma pressão popular muito grande e vai poder fazer com que o PT corrija alguns dos seus rumos. Mas o PT é definitivamente viciado em incompetência. Obrigado, Boris. Eli Beltrão quer complementar, diga aí. Primeiro, concordo 100% com o Boris. Eu acho que o Lula não mudou, o PT não mudou. E vai ser muito difícil, inclusive, Boris, torcer, viu? Porque torcer não adianta muito. A gente tem que tentar fazer com que essas políticas e essas pessoas mudem.
o que é muito difícil, né? Como a gente sabe do que o PT pensa. Eu queria fazer um contraponto ao que a Maristela falou sobre a globalização no governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro teria dado as costas, alguma coisa assim, você falou, para a globalização. Eu não concordo. Não, ele cortou essa palavra dos discursos e dos papéis, ela não podia aparecer. Mas na prática, isso que eu quero esclarecer, na prática o Brasil fechou importantíssimos acordos comerciais, né, com a União Europeia, que estava aí há 20 anos para tentar ser fechado. O governo Bolsonaro, em 6 meses, fechou um acordo importantíssimo com a União Europeia, que ainda não foi internalizado nos nossos parlamentos e na Europa tampouco, porque os agricultores da França, como sempre, são muito protecionistas e não querem deixar avançar. Fechou acordo com o EFTA, que é o European Free Trade, né, Suíça, Noruega, outros países da Europa. Fechou acordo com Singapura. Tentou modernizar o Mercosul, a despeito das oposições da Argentina, especialmente, que não quer deixar o Brasil fazer negociações com outros países, quer fazer tudo dentro da União Aduaneira, do Mercosul, onde a gente paga tarifas altíssimas, fica uma reserva de mercado aqui fechado. O Lula já disse que quer rever e reabrir negociação desse acordo com a União Europeia, que é importantíssimo para o Brasil. Levou 20 anos, pessoal, para ser fechado. Foi fechado, está fechado o acordo. Não andou por causa dos agricultores. E o Lula já está falando em reabrir. Então, eu acho que é ao contrário. Eu acho que, embora as palavras aí do Bolsonaro, tudo bem, mas eu acredito que o governo Bolsonaro avançou muito em termos de globalização. Poderia ser melhor? Sim. Foram 15 acordos comerciais contra a média de 4 em cada governo anterior. Então, avançou, na minha opinião, bastante em relação aos governos anteriores. E eu temo que o governo do Lula vai ser ao contrário. Vai tentar fortalecer o lado ruim do Mercosul, e vai tentar renegociar acordos que a gente já fez para o lado ruim. Muito bem. Maristela, quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Rapidamente. Eu observei, fiquei ouvindo com muita atenção. Você sinalizou, você disse, olha, o presidente firmou, né? Mas precisa da aprovação dos parlamentos. E isso é muito importante. Então, é muito importante que o presidente, quando leve a cabo pessoalmente, né, ou algum representante seu, sobretudo o ministro das Relações Exteriores, um acordo internacional, que ele consiga essa aprovação do Congresso Nacional para que ele gere efeitos. Mas, tendo em vista os governos Lula anteriores, as relações internacionais foram conduzidas de forma muito saudável, né? O Brasil conseguia se movimentar bem pelo continente americano, ele se comunicava bem com a Europa, ele ia bem para a Ásia. Então, a gente tem na perspectiva das relações internacionais, a gente tem boas lembranças do governo Lula 1 e 2. Por isso, eu fiz um comentário talvez otimista de que Lula 3 possa ser até melhor, né? Eu acho que vai ser Dilma 3, não Lula 3. Vai ser Dilma 3, pior. Muito bem, vamos em frente.